E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula de física? Hoje estudaremos encontro e ultrapassagens. Sim, encontro e ultrapassagens mesmo, assim como vocês estão pensando. Vocês já repararam que quando nós estamos viajando, nós acabamos encontrando com um veículo ou ultrapassando lá na frente durante a viagem? Isso. Hoje nós estudaremos como calcular o tempo do encontro e também a posição em que um veículo encontra com o outro, em que um móvel encontra com o outro, certo? Aprenderemos a calcular de duas maneiras. Aprenderemos dois cálculos que serão feitos de formas diferentes, mas que no final vocês acharão a mesma resposta tanto para um quanto para outro, que é o cálculo utilizando as funções horárias, igualando as funções horárias, mas também o cálculo realizando a velocidade relativa, utilizando o conceito de velocidade relativa. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa aula diferente, ok? Vamos lá? Quando trabalhamos com o movimento dos corpos, poderemos prever um instante de tempo e a posição em que um corpo irá encontrar ou ultrapassar outro corpo, a partir de suas posições iniciais e suas velocidades. Em física, quando dois corpos se encontram, suas posições são iguais, ou seja, isso quer dizer que quando dois corpos se encontram, devemos igualar as suas funções horárias. Vamos considerar que esses dois trens estejam se deslocando um de encontro ao outro em linhas férreas paralelas. Vamos considerar que a velocidade do trem A seja de 70 km por hora e a velocidade do trem B seja 50 km por hora. Sabendo que os espaços finais são os mesmos, devemos igualar as suas funções horárias. Vamos montar primeiro a função horária de cada um. S de A é igual à posição inicial de A, que é 20 km, mais a sua velocidade, que é 70 km por hora, vezes T. S de B é igual a 620 km, que é a sua posição inicial, menos 50t, porque 50 é a sua velocidade. Note que a velocidade do trem B é negativa, pois ele está descrevendo um movimento retrógrado, ou seja, está se deslocando contrário à trajetória. Agora que temos as funções horárias de cada um, iremos igualar essas equações. Igualando essas equações, encontraremos um instante de tempo em que esses móveis irão se encontrar. Percebemos aí que eles se encontraram no instante t igual a 5 horas. Após 5 horas de movimento com velocidades constantes, os dois trens de ferro se encontram. A partir desses instantes de encontro, podemos descobrir em qual posição eles se encontram, substituindo este intervalo de tempo nas equações horárias do espaço dos trens de ferro. O tempo pode ser substituído em qualquer uma das funções horárias, que a posição encontrada será a mesma. Vamos ver o exemplo a seguir, relembrando que podemos prever o ponto de encontro ou ultrapassagem de dois veículos, sabendo as posições iniciais e as suas respectivas velocidades. Vamos considerar que a posição inicial do carro é igual a 0 e a posição inicial do caminhão é igual a 200 metros. Velocidade do carro 20 metros por segundo e do caminhão 10 metros por segundo. Para calcular a posição de encontro desses dois móveis, devemos primeiramente igualar as suas funções horárias, achar o intervalo em que eles se encontrarão, o instante do encontro, e em seguida substituir esse tempo em uma das duas equações para finalmente achar a posição do encontro. Lembrando que em uma das duas equações nós podemos substituir o tempo que elas serão iguais. Primeiro passo é montar as funções horárias de cada um. Então, temos aí que S de A é igual à posição inicial de A, que é 0,
mais sua velocidade 20 vezes t. E S de B é igual à posição inicial de B, que é 200, mais a sua velocidade 10 vezes t. As duas velocidades são positivas porque ambos os móveis descrevem um movimento progressivo. Próximo passo é igualar as equações, e aí achamos que o instante do encontro é igual a 20 segundos. Substituindo o tempo em uma das duas equações, no caso a equação escolhida foi a equação A, que corresponde ao carro, temos aí que a posição de encontro é igual a 400 metros. Acharíamos essa posição também se substituíssemos o tempo na função horária do caminhão. Outra maneira para encontrarmos o instante de encontro entre dois corpos é por meio do conceito de velocidade relativa. A velocidade relativa entre dois corpos é aquela que um deles teria caso o outro permanecesse parado. Quando dois corpos movimentam-se em sentidos opostos, a velocidade relativa entre eles será igual à somatória do módulo de suas velocidades. O móvel A descreve um movimento retrógrado, porém, como a velocidade é em módulo, ela vai ficar positiva, utilizaremos a velocidade positiva. Quando eles se movimentam no mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles será igual à subtração do módulo de suas velocidades. O conceito de velocidade relativa é importante para a resolução de problemas que envolvam aproximações, ultrapassagens e afastamento entre veículos com movimentos uniformes na mesma trajetória. Dessa forma, usamos a expressão onde velocidade relativa é igual ao deslocamento relativo. Deslocamento relativo é a distância relativa entre os dois móveis, dividido pelo tempo que eles levarão para se encontrarem. Utilizando o exemplo dos dois trens, temos que o primeiro trem ocupa a posição 20 km e o segundo 620 km. A velocidade do trem A é igual a 70 km por hora e do trem B igual a 50 km por hora. Vamos calcular o tempo de encontro dos trens através do cálculo da velocidade relativa. Primeiramente, vamos somar os módulos de suas velocidades, já que eles estão em sentidos opostos. Eles estão a uma distância relativa de 600 km, já que um se encontra na posição 20 km e o outro na posição 620. Calculamos, achamos que o tempo é igual a 5 horas, o mesmo encontrado anteriormente na primeira forma de realizar esse exercício. Então é isso, pessoal. Dúvidas? Entre em contato pelo chat da plataforma no horário disponibilizado a vocês. Bom estudo e até a próxima aula!